selecionei para nós refletirmos brevemente aqui na noite de hoje um texto da carta do apóstolo Paulo, a sua primeira carta enviada aos Coríntios. O texto especificamente está no capítulo 11 e eu lerei a partir do verso de número 17. Diz assim a versão da Sagrada Escritura que tenho em mãos. 1 Coríntios 11, 17. Dito isso, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, e em parte o creio. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se torne manifesto entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto não vos louvo. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é para vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber deste cálice, pois aquele que comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós débeis e enfermos, e muitos morrem. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é um texto muito direto para a igreja. É um texto muito explorado durante os momentos da Eucaristia, como teremos daqui a pouco, quando iremos comer todos, juntos e juntas, da ceia do Senhor. Ceia do Senhor que para nós, presbiterianos, foi recebido como uma ordenança a qual deveríamos fazer. É para nós algo que somente os pastores podem fazer pelo entendimento acerca que envolve esse ato alimentar da comunidade. O apóstolo Paulo, ele apresenta para nós aqui nos versos que li, 3 observações e orientações para a igreja de Corinto. E eu gostaria que nós, de algum modo, ao perceber essa história, pensássemos como temos sido comunidade hoje em 2022, pelo ano passado aí. Que comunidade temos sido à luz da Escritura, à luz desse texto? O apóstolo ele começa dizendo o seguinte: olha, depois de ter dito essas coisas, porque o texto, a mensagem começa lá atrás com outro problema. Ele só começa dizendo:
eu não posso louvar as assembleias, porque antes de tornar vocês pessoas melhores, as reuniões religiosas de vocês tornam vocês pessoas piores. Que palavra dura! Que mensagem dura de se ouvir! Quem recebeu essa carta certamente ficou pensando: o que a gente está fazendo aqui? As comunidades de vocês, quando se reúnem, longe de tornar vocês pessoas melhores, os tornam piores. E aqui eu já faço um ponto de atenção preliminar. Será que corremos o risco de hoje, as igrejas, no geral, no planeta, no Brasil, em Belo Horizonte, a nossa própria comunidade, todas, existe a possibilidade de, quando nos reunimos, sairmos daqui cristãos piores? Existe a possibilidade de alguma igreja estar, em vez de tornar as pessoas mais parecidas com Jesus, as tornando mais parecidas com o que há de pior na humanidade, tornando-as egoístas, donas de si mesmas, se esquecendo que chamamos Jesus de nosso Senhor, a quem devemos respeito, adoração, observar o que Ele ensinou e praticar o que dele aprendemos. Infelizmente, sim, meus irmãos. O problema de Corinto chega a nós também. Há muitas comunidades que trabalham incansavelmente com o coração voltado para Deus, mas os seus discursos e práticas, apesar da boa intenção, fazem com que haja vários tipos de cristãos, e a gente vê isso no dia a dia. Cristãos que não amam, cristãos que não se preocupam uns com os outros, cristãos que abraçam o discurso de morte, cristãos que entendem que se pertencer a Jesus é pertencer a um líder belicioso, pronto para invadir o planeta armado e acabar com tudo que ele discordar. E Paulo continua dizendo: olha, eu fiquei sabendo que entre vocês há rachas, que no meio da comunidade de vocês aí tem divisões, e esses grupos vão agindo em panela, cada um do seu lado. Eu estou até acreditando nisso, diz Paulo. E depois ele vai, de um modo sarcástico, dizer: quer saber, é até bom mesmo que tenha essas divisões entre vocês, para que as pessoas saibam que nem todo mundo que frequenta as reuniões de vocês age como os maus, que estão aí falando que seguem a Jesus, quando estão deixando gente de lado. E deixar gente de lado para Paulo aqui é muito claro. Essas reuniões, as reuniões do cristianismo primitivo, elas todas terminavam num grande banquete. Muitas pessoas aderiram ao movimento de Pedro exatamente porque ninguém passava fome. E se você falar na sociedade: olha, vamos para um churrasco depois que o pastor gastar meia hora de falação, todo mundo vai para o churrasco, não interessa o que o pastor fala. E mesmo assim as pessoas iam para os encontros cristãos das primeiras comunidades e sabiam que lá seriam tratadas com dignidade, iriam comer, iriam receber respeito. E aos poucos esse movimento foi crescendo. Mas com o passar do tempo, os problemas também foram aparecendo. Aqui, esse problema foi de que enquanto uns chegavam para essas assembleias, e na hora da partilha, na hora do pão, na hora da mesa, haviam apressadinhos, como nos aniversários de criança, onde quem está perto da mesa enche os bolsos de docinho, e os demais ficam sem saber se o brigadeiro era bom ou não era bom. E Paulo vai usar um instrumento de exagero para falar nesse primeiro ponto de observação daquela comunidade. Enquanto tem gente passando fome, tem gente do outro lado que está embriagando. Essas festas eram regadas a vinho, mas não vinho para embriagar, vinho para alimentar. Era alcoólico, obviamente.
mas era uma porção que não dava para não deixar ninguém embriagado. E se alguém se embriagava, era porque tomou 2, 3, 4, 5 taças e alguém ficou sem sua tacinha. Paulo está falando de um espírito que começa dentro da igreja e que, se nós pensarmos, ele nada mais é do que uma reprodução do que há fora da igreja. Enquanto alguns do planeta têm muito para comer, outros têm pouco. Enquanto alguns de nós conseguem fazer 3 refeições por dia, alguns lutam para ter uma única refeição no dia. E quando a gente fala em passar fome, talvez alguns de nós pensem, eu não sei o que é passar fome. Eu já fiquei até 3 da tarde sem comer, sem almoçar. O almoço demorou, acabou o gás, só chegou lá pelas 3. Isso é longe de passar fome, e eu descobri isso há 1 ano e meio atrás. Quando entrei numa dieta, eu aprendi a separar o que é ter fome do que é ter vontade de comer. E eu descobri que sempre na minha vida inteira, quando eu falei que eu estava com fome, eu estava com vontade de comer e não estava com fome. Se nós, na devida orientação médica, tentássemos ficar 5 dias à base de água para experimentar o que é fome, certamente nunca mais, depois da experiência, diríamos que passamos fome. E Paulo vai colocar essa máxima aqui. Tem gente passando fome nos encontros de vocês, onde todo mundo era para sair satisfeito de esperança da mensagem do Evangelho e com a barriga quentinha para não dormir. Com fome. E ele vai falar, olha, vocês não têm casa para comer. Quando ele fala de não ter casa para comer, ele vai falar o seguinte, olha, vocês não estão comendo da ceia do Senhor, vocês estão comendo da própria ceia. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês não vêm para uma ceia de partilha, a ceia de vocês é a ceia do ajuntamento, onde vocês se preocupam primeiro com o próprio umbigo e se esquecem dos outros. Vocês estão reproduzindo dentro do ambiente da igreja o que aqui dentro era para emanar lá para fora um outro estilo de vida, um estilo da partilha comunitária, de uma mesa sagrada, a qual todos nós somos convidados a aceitar por Jesus para sairmos dela satisfeitos. Vocês estão brincando com a igreja, Paulo vai dizer. O que eu vou dizer a respeito de vocês? Não vou louvar vocês pelo modo de viver de jeito nenhum. Ele encerra essa primeira observação deixando o problema para a gente pensar. Em seguida ele vai falar assim, olha, eu vou lembrar vocês, eu recebi do Senhor uma manifestação de partilha da própria vida do Cristo da última vez que ele comeu com os seus. Na noite que ele foi entregue, que ele foi traído para ser morto, ele compartilhou com o próprio traidor dele que estava na mesa. Em algumas versões da Escritura, o traidor é anunciado antes, e mesmo assim Jesus vai lá e lava o pé do traidor. Em outro evangelho vai dizer, olha, para quem eu dei o primeiro pedaço de pão, esse que é o traidor, e o primeiro pedaço de pão é dado para a pessoa mais importante da mesa. E foi justamente o traidor quem recebeu o pão do preferido, do mais importante da mesa. É uma mesa para todo mundo. Paulo vai deixar claro aqui. E ele vai dizer, depois de contar toda a história, ele vai falar, olha, quem comer desse pão e beber desse cálice indignamente, vai ser réu do corpo e do sangue. Paulo está comparando com que as pessoas que vêm e não aprendem a partilhar a partir dessa mesa, porque essa mesa está aqui dentro, mas o espírito dessa mesa, que convida todo mundo, que não deixa ninguém com fome, tem que ir para fora. Aqui aprendemos, lá fora praticamos. Ele está dizendo que quem se manifesta como seguidor de Jesus e pertence a uma comunidade de fé, não aprende isso, e aqui dentro dá um símbolo de
Eu entendi, eu vou comer junto com os meus irmãos, e quando chega lá fora não pratica, é semelhante àqueles que traíram Jesus. É semelhante àqueles que levaram Jesus à sua condenação, injusta condenação. E ele pede uma única coisa para a gente: que a gente se examine, que os coríntios se examinassem, que eles fizessem uma leitura crítica do modo como vivem, se vivem do modo a ajuntar dinheiro de mais dinheiro, casa e mais casa, pão e mais pão, enquanto o vizinho passa fome. Examine-se. Pare e preste atenção no modo como você está vivendo, porque não é pertencer a uma igreja, não é pertencer a um grupo religioso que vai fazer com que você seja reconhecido por Deus no grande dia. E Jesus deixou isso muito claro nos evangelhos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E entrar no reino dos céus não ir para o céu depois que morrer. Entrar no reino dos céus é fazer parte desse movimento que eu e você fazemos parte, de reconstrução do planeta a partir da mensagem de Jesus. É reconstrução a tal ponto que o livro do Apocalipse vai dizer que o céu vai descer. A realidade de Deus desce para encontrar com a nossa, para mudar a nossa para sempre. Nem todo que diz Senhor, Senhor, está de verdade construindo o reino dos céus aqui embaixo. Nem todo que diz Senhor, Senhor, está disposto a partilhar, a entender que os mais famintos, os mais pobres da terra têm prioridade para sentar nessa mesa. E se eles não deram conta de cercar a mesa para comer os beijinhos e os brigadeiros, nós deveríamos nos assentar enquanto aqueles que têm menos chegam primeiro à mesa, porque eles são prioridade. A prioridade é a mesa de quem tem mais carestia, quem tem uma carência maior, tem urgência. Já disse o nosso querido Santo Agostinho: quem tem fome não precisa de livro, precisa de pão. E é duro ouvir isso, porque colocamos a Bíblia como centro da nossa vida religiosa, enquanto nós deveríamos aprender com a mensagem que brota dessa mesa. Eu gosto muito de pensar que Calvino, a partir de Calvino, o púlpito nas igrejas foi colocado no centro da nave da comunidade. E desde que cheguei aqui, penso nisso. Há alguns anos atrás, o púlpito fica na diagonal. Assim como nas comunidades católicas, a mesa continua ao centro. Porque o centro da mensagem de Jesus é um convite à mesa. A última mensagem dele é um convite à mesa. A partir da mesa, nós aprendemos a partilhar e viver do lado de fora uma vida de partilho e não apenas de ajuntamento. E parto então para o terceiro e último ponto. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Nós somos ensinados que nós estamos numa competição, desde que nascemos nós estamos em competição. Aquele que estuda mais, aquele que tira as melhores notas, aquele que vai para a melhor faculdade, aquele que se forma com mais louvor, aquele que depois que sair vai ter a melhor carreira e vai conseguir comprar o melhor carro, a melhor casa, morar no melhor bairro. E passamos a vida toda competindo e é uma grande competição de ajuntamento para si. A vida não é uma competição. A vida nos moldes do reino que Jesus propõe para a gente é uma vida onde, se não chegarmos todos juntos, todo mundo vai perder. Se eu chegar sozinho, eu fui o primeiro a perder. Se eu chegar em primeiro lugar e todo mundo ficar para trás, eu fui o primeiro a perder. Esperar uns pelos outros diante da realidade da mensagem da mesa é saber que não adianta ajuntar. Isso não vai fazer com que nós sejamos cristãos que mereçam louvor, como Paulo está questionando. O que vai fazer de nós cristãos que mereçam louvor a partir dessa história é se nós nos preocuparmos uns com os outros e sabermos que dentre nós
Sempre haverá alguém que tem mais necessidade do que a gente. É colocar o outro em primeiro lugar. É isso que o amor ágape faz. O amor ágape é o tipo de amor que no grego traz essa mensagem para a gente. A sua felicidade, a sua importância, a sua relevância. Bem antes da minha. Eu coloco você em primazia porque eu sei que talvez você precise mais do que eu. E isso tem um valor imenso na mensagem que brota da Escritura para a gente. Se alguém tem fome, coma na sua casa, a fim de que não vos reunais para condenação. Se você é uma das pessoas que, como eu, não passa fome, não está, como foi feito a oração mais cedo, na lista das pessoas que estão desempregadas, passando fome, que voltamos de novo como país na linha de risco de segurança alimentar, segundo os padrões da ONU. Se você não é dessas pessoas que vivem em insegurança alimentar, você é uma das pessoas que Paulo está dizendo aqui. Olha, se você não tem tanta necessidade assim, lembre-se que tem sempre alguém mais necessitado que você e que você pode estender a sua mão. Estendamos as nossas mãos sempre, ainda que de maneira paliativa, mas sempre questionando as raízes da miséria, da desigualdade, da violência que é um prato vazio na mesa de qualquer ser humano que pisa nessa terra. Meus irmãos e irmãs, a mensagem de Paulo é uma mensagem muito dura. A mensagem de Paulo é uma mensagem de exortação. Mas ela também é uma mensagem que traz para a gente um alívio. Porque se nós nos percebemos como cristãos, que amam o próximo, que estão tentando fazer de tudo para que o mundo seja um mundo menos desigual, com menos dor. E apesar disso, nós recebemos as mesmas acusações de ser agrupamento de gente que defende pena de morte, que coloca seres humanos no lugar de adoração, no lugar de Jesus, de exaltação. Não fiquemos tristes por isso. Não percamos a alegria que há na mensagem da mesa. Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe o tanto que sofremos quando nos deparamos com alguém faminto, quando nos deparamos com um país tão desigual quanto o nosso é, desde que o primeiro português botou o pezinho aqui. Sejamos então, meus irmãos, uma comunidade onde você estiver a partir daqui, uma comunidade que leve para Belo Horizonte, para a mesa da sua casa, para a sua vizinhança, o espírito da partilha, do convite, da preocupação com a alegria e a felicidade do seu irmão, porque afinal de contas, somos todos e todas filhos do mesmo Pai. Que Deus nos abençoe, que ao nos assentarmos agora à mesa, que somos todos convidados para comer com Jesus, tenhamos a certeza no nosso coração que essa mesa tem um poder enorme de renovar a nossa esperança e a nossa alegria, ainda que os dias sejam maus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.